un poco serios. Porque este video que vamos a ver ahora es un poco relativamente muy serio, a mi punto de vista, y también es un poco dramático. Claro. Me es muy triste y, y también, le, según como me contaron a mí, yo le me contaron a mí que las personas que le veían correr le querían mucho. Bem, amigos Este es el video. do canal GB, você sabe, né? Vai lá, plim, se inscreve, entra no canal, números espetaculares. Estamos chegando num número que eu quero comemorar muito, hein? Abro esse vídeo dizendo o seguinte: nós vamos fazer um mês de Ayrton Senna. Um mês de maio de Ayrton Senna. Dia 1º de maio de 1994, Senna nos deixou. Naquele dia trágico na Itália, ele nos deixou fisicamente, né? Mas deixou uma herança muito grande. Mas eu não quero falar só do acidente, claro que eu vou falar do acidente. Nesse primeiro vídeo vai ser assim, sabe como? Ayrton Senna por Galvão Bueno, ou Senna por Galvão. Ayrton Senna do Brasil! Nós vamos conversar aqui de coisas pessoais desse ídolo, desse herói do esporte nacional, que nos faz tanta falta, pela amizade que nós desenvolvemos. Mais do que isso, era como se ele fosse um irmão mais novo. E eu um irmão mais velho, funcionava para ele também. Além do acidente fatal, quero trocar ideia com vocês de algumas coisas que só eu sei, ou que vivemos juntos, Senna e eu. Um primeiro vídeo. No segundo, no final desse eu conto o que vai ter no segundo, hein? Então vamos começar? Então como é que eu conheci o Ayrton Senna? Grande Prêmio da Bélgica, 1982. O Senna corria de Fórmula Ford 2000 no ano seguinte. Después de Fórmula 2000 creo que era la Fórmula 3 o la Fórmula 2. Ele foi para 3 e depois foi para a Fórmula 1. Ah, sí, Fórmula 3 y después fue Fórmula 1. Nesse ano, ele ganhou 22 corridas. No diré nada. No diré nada. No diré nada. Solamente tocaré este sonido. Brasil! Brasil! Vou olhar para ele. Infelizmente, esse dia do primeiro contato, quando eu o conheci, foi um fim de semana trágico também. Foi o fim de semana da morte de Gilles Villeneuve, um grande piloto da Ferrari, ídolo dos ferraristas, ídolo de todo mundo que gosta de Fórmula 1. Mas ele ganhou a corrida, foi para a sala de imprensa, aí se aproximou de mim e falou assim: o senhor é o seu Galvão Bueno? Eu falei: deixando o senhor de lado, sou eu sim. Aí ele estendeu a mão: eu sou o Ayrton Senna da Silva, muito prazer. Eu falei: o prazer é meu. Ele disse assim: o senhor vai narrar muitas vitórias minhas na Fórmula 1. Foram 41 vitórias, dessas 41. Llega a mira, sale piel de gallina, ya 41 victorias de Ayrton Senna. Que mucho. Eu narrei 35 vitórias de Ayrton. Y Galvão llegó a hacer 35. Ya es mucho ya lo. Senna. 2 anos antes de chegar na Fórmula 1, ele já estava prevendo o que ia acontecer. E foi assim que eu conheci o Ayrton Senna da Silva. Depois, o nome dele mudou. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Então, realmente, eu fiquei impressionado. O senhor vai narrar muitas vitórias minhas na Fórmula 1. Falei: vou ficar de olho nesse moleque, né? Ele tinha 22 anos. Tinha acabado de fazer 22 anos. Aí, não é que a amizade tenha começado aí. No ano seguinte, ele estava na Fórmula 3, era tão fantástico o que ele fazia. O berço, automobilismo, Inglaterra e Itália, né? Depois se espalhou pelo mundo, mas forte, começando mesmo nesses 2 países. E um dos principais circuitos do mundo, Silverstone, na Inglaterra. Ele ganhava tanto lá, ele ganhava tanto em tudo que é lugar,
que um jornal meteu a manchete. Mais uma vitória de Ayrton Senna em Silverstone. O circuito de Silverstone. Espera, Ayrton Senna da Silva. Este Silverstone no tiene nombre de él, tiene una parte de su nombre, ¿verdad? Silverstone. Virou Silverstone, que era o sobrenome dele. Ah, sí, viste. E aí nós tivemos realmente os primeiros contatos de bater papo na casa dele. Ele morava perto ali no interior da Inglaterra, e fomos jantar. Reginaldo, eu, Senna, tinha mais gente que agora não me lembro exatamente. Fomos jantar, fomos pro restaurante, ele levou pro restaurante, aí comeu um macarrão com molho de tomate, que é o que ele mais gostava de comer. Eu também comi, todo mundo comeu. Aí ele foi fazer um gesto para pagar, eu falei para ele: garoto, segura a onda aí. Segura a onda aí, que eu sei que o começo é muito difícil, custa muito caro, então deixa que eu pago essa conta. Depois você paga. Ele falou: obrigado, paga mesmo. Então paga mesmo. Eu paguei aquela. Depois ele pagou muito mais contas do que eu. Primeira brincadeira entre nós dois e o primeiro contato mais próximo que nós tivemos. A amizade começou, e o que me marcou, porque eu fui conhecendo o jovem Ayrton Senna fora das pistas. Ele, quando começou na Fórmula 1, ele tinha 23 anos, faria 24 logo depois do início. Ele foi para Toleman, e a gente então já conversava bastante. Tínhamos coisas em comum: o amor pela família, o amor pelo Brasil, o amor pelo esporte. Começou a ficar muito bacana. Mas o que sempre me perguntam é quando foi que eu achei que estava pintando um novo gênio na Fórmula 1, um novo gigante do esporte. Foi no Grande Prêmio de Mônaco de 1984. Choveu um monte e ele deu um show. Ele passou o Lauda, passou tanta gente famosa, importante, e foi indo para cima da Alain Prost. Era uma questão. Para los que no saben, Alain Prost eran uno de los pilotos, así como yo que sé, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Pérez, Norris, Lando Norris. Era como esos pilotos, era uno de los pilotos más poderosos, más ostentosos de como hoy en la actualidad. Digamos, este tipo que va, ¿cómo era? Se llama. Ele passou o Lauda, passou tanta gente famosa, importante, e foi indo para cima da Alain Prost. El Alain Prost era uno de los pilotos muy famosos. Y todo lo que iban atrás de Alain Prost, claro, querían sobrepasar. El sueño de los pilotos era sobrepasar y llegar a ganarle a ellos, a él. E foi indo para cima da Alain Prost. Era uma questão de uma ou duas voltas. Ele passaria o Prost e ganharia a primeira corrida dele. A tendência era exatamente essa. E aí pintou um cara que é um... Depois vocês vão ver o que ele fala desse cara. Um francês presidente da FIA, Jean-Marie Balestre. O cara mandou terminar a corrida para o Prost ganhar, francês como ele. Foi uma surpresa para todo mundo. Mas o que aconteceu? A corrida não teve o número de voltas suficiente para se contar todos os pontos. O regulamento, até hoje diz assim, dizia que se contava metade dos pontos. Na época, o primeiro lugar era 9 pontos, segundo lugar 6 pontos, terceiro lugar 4. Então, o Prost ganhou e recebeu 4,5 pontos. Prost perdeu o campeonato no fim do ano por Niki Lauda por meio ponto. Se o Balestre não mete a mão, o Senna ganhasse a corrida, o Prost em segundo, o Prost teria feito 6 pontos e teria conquistado o título de 1984. Pagou o pecado do que o outro fez. Ele não seria tetracampeão, ele seria pentacampeão na Fórmula 1. A carreira foi 161 corridas, 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions. Era uma coisa absolutamente fantástica. Um gênio. Absurdo. Não vai falar do 1º de maio de 94? O dia... Inexplicável era. Que um acidente levou o nosso menino para uma outra dimensão, onde a luz dele brilha intensamente, eu tenho certeza. Me lembro muito bem, e isso ficou guardado na minha cabeça. Na hora da batida, escuta aí o que eu falei. Senna bateu forte. Naquele momento, eu, Reginaldo Leme, Roberto Cabrini, a equipe, todo mundo ficou paralisado. A batida foi muito forte. Mas era minha obrigação contar o que estava acontecendo ali. Começaram procedimentos que mostravam que a coisa era realmente
terrível. Porque uma batida, o Piquet bateu ali naquela curva e confessou depois que ficou um segundo mais lento durante algum tempo. O Berger bateu naquela curva e não morreu queimado, porque o resgate italiano, muito profissional, muito rápido, tirou do carro. E não tiravam o Senna do carro. Demoravam para tirar. E eu ficava numa esperança de alguma coisa que eu pudesse dizer. E um momento, ele movimentou a cabeça. E eu disse, Senna se mexeu, moveu a cabeça. Hoje, 30 anos depois, pelo que conversei no hospital, depois da corrida, com o Dr. Sid Watkins, o médico da Fórmula 1, por tudo que aconteceu hoje, eu tenho a certeza de que ali ele se foi. O movimento foi o estertor da morte. Ainda tentaram tudo, fizeram traqueostomia, fizeram de tudo, não mostravam o rosto dele em hipótese alguma, porque uma barra da suspensão se soltou e entrou entre a viseira e o capacete. Talvez tivesse batido 2 dedos para cima, tinha dado uma pancada na cabeça dele. Foi uma fatalidade absurda. Então eu fiquei ali num momento muito difícil e quando o helicóptero decolou para ir para o hospital, eu me lembro que eu disse, vai com Deus, meu amigo, seja forte, lute muito. Um país inteiro, um mundo inteiro está do seu lado. Vá com Deus, meu amigo. Passado isso, eu tinha que transmitir a corrida. Por 2 ou 3 vezes eu pedi ao Reginaldo Leme, Regi, segura um pouco aí que eu vou lá fora respirar, que eu não estou aguentando. E me lembro que o Alain Vier e o Ciro José, que era o diretor de esporte, eles viram no meu vídeo e disseram, vai, Galvão, vai firme, vai, aguenta, segue. Eu consegui levar a corrida até o fim, mas eu queria sair dali e ir para o hospital, para saber o que estava acontecendo. Roberto Cabrini já estava no hospital. Ele acabou anunciando oficialmente o falecimento do Senna. Eu pedi ao Braguinha, Antônio Carlos Almeida Braga, mecenas do esporte, um banqueiro, um amigo meu querido, amicíssimo do Senna e de tantos outros, muitos atletas, como o Guga, por exemplo, um cara genial. Eu disse, Braguinha, por favor, arruma um helicóptero para a gente ir para o hospital, porque o trânsito é muito grande depois de terminar a corrida. Ele saiu da cabine, voltou e me disse, nós vamos no helicóptero do Berger. O Berger tinha quebrado já, ele tinha falado com o Berger. E o Berger queria ir, muito amigo do Ayrton. E aquela fila de helicópteros, a gente esperando, não conseguia, o celular não funcionava direito, eu não conseguia falar com o Cabrini, que estava no hospital. O Berger me chamou. Galival, que é como ele falava, Galvão, austríaco. Fiz. Acabou. Então nós fomos no helicóptero, só se ouviu o barulho do motor. Uma única frase, o Braguinha bateu nos meus joelhos. Galvão, perdeu a graça. Quando nós chegamos, a Maria Beatriz, a Betise, uma amiga querida, que era assessor de imprensa dele, estava nos esperando no heliponto do hospital, disse, vou levar vocês para uma sala. E lá nós fomos, Berger, Braguinha, veio o Dr. Sid Watkins. E disse, olha, vocês são os melhores amigos dele aqui na Fórmula 1. Me sinto na obrigação de dizer que ele está morto. Morte cerebral. O coração ainda bate porque ele é muito forte. Pelas leis italianas não posso fazer nada. Mas garanto a vocês que ele não está sofrendo. A morte cerebral já foi e o coração vai parar de bater rapidamente. Eu não posso, disse ele, impedir nenhum de vocês de vê-lo, mas não aconselho. Eu disse na hora, eu não quero, não vou ver. Quero ficar com a imagem do meu amigo. Braguinha falou a mesma coisa, o Joseph Leber, que estava junto, tinha me esquecido, que era o cara que cuidava de tudo, alimentação, preparo físico, de tudo dele, lá fora. O Joseph, também não vou. O Berger disse assim, eu quero entrar, eu quero ver meu amigo uma última vez. Botaram uma roupa no Berger, ele entrou, só fui vê-lo 3 dias depois, no funeral no Brasil. Me falta dizer uma coisa. Dona Neide Azaza, mãe do Senna, ela me pediu, eu não quero que meu filho volte como uma bagagem. Eu gostaria demais que Deus permitisse que ele voltasse como ele voltava sempre para o Brasil. Num voo da Varig, Reginaldo, eu, o cônsul do Brasil em Paris, o Botafogo, os amigos de
diretores da Varig. Foi um trabalho de todo mundo. Conseguimos passar pessoas da executiva. Volví, gente, volví. Me fui un poco para airearme un poco porque me es muy triste esta parte. Sinceramente. Yo no puedo ver mucho esto porque me da mucha tristeza. Para a primeira classe. Ficou vazia a executiva, tirada as cadeiras do meio. Ali foi o caixão do Senna. Jornalistas, amigos que estavam no voo, como o Luiz Roberto, o Lívio Eurico e tantos outros, vieram pediam a mim. A gente pode ir lá fazer uma oração? Claro que pode. Teve gente que veio se arrastando pelo chão. E depois a chegada no Brasil, todo o cortejo, o velório. Na quinta-feira antes, ele ia lá perto de Veneza, porque era o lançamento, um acordo que ele tinha feito com uma marca de motocicleta para trazer para o Brasil. E eu conversando com o Milton, com o pai dele, eu falei, Milton, eu vou um dia antes, eu vou lá nesse lançamento junto com ele, vou lá dar uma força. Falei, tô de brincadeira, e fui mesmo. E ali no velório, o Milton veio, me abraçou e disse, você disse que ia dar uma força. Muito obrigado, você deu mesmo. Não dá para trazê-lo de volta. Então agora, 30 anos depois, como mensurar o que foi esse acidente em Imola? O que aconteceu com a cabeça das pessoas? O Ayrton era a alegria de todos os brasileiros, né? Nas manhãs de domingo, nas madrugadas de sábado para domingo. Os 3 títulos dele foram em Suzuka, no Japão, sempre de madrugada no Brasil, porque a corrida do 2 da tarde no Japão, 2 da madrugada no Brasil. Ayrton Senna do Brasil! A vitória de Senna! A vitória do ano! A explosão da emoção de Senna! Mas eu quero ainda falar umas coisinhas sobre aquele fim de semana trágico, terrível. Na sexta, Rubinho escapou por pouco, um acidente muito forte, Rubinho Barrichello. Foi o Ayrton quem não deixava ninguém entrar no hospital, ele pulou o muro do hospital do circuito para trazer para nós a notícia de que ele estava salvo. No sábado, morreu Ratzenberger, piloto austríaco, uma pancada. Yo llegué a ver su historia también, cómo fue. Y fue también muy impactador para mí. Esse caiu, o corpo não se mexia. Eu hoje tenho certeza, convicção de que ele morreu no carro. Também o colocaram no helicóptero e levaram, porque pelas leis italianas, se confirmasse a morte dele na pista, não teria corrida no domingo. E não teria acontecido o acidente fatal do Senna. Os homens da Fórmula 1 têm que carregar esse peso que decidiam para o resto da vida. Da mesma forma que a morte do... Continuaron, ellos ocultaron ese tema de cuando Ayrton Senna falleció. Y cuando Ayrton Senna falleció, y ¿cómo le voy a decir? Y si un piloto moría en la hora de la carrera, en medio de la carrera, se suspendía ese domingo la carrera. Y no suspendieron porque mantuvieron en silencio, callado y continuaron. Por eso es lo que vamos a verte diciendo. Tienen ellos un peso para toda la vida lo de Fórmula 1. Não foi declarada na pista. Foi declarada depois, porque senão não podia ter corrida. Continuar a corrida. O acidente foi na abertura da 7ª volta. Mas vamos lá, continuando com nossas histórias aqui. Ele saiu mais cedo no sábado, estava revoltado com a história do Ratzenberger, que ele saiu antes do que saía normalmente. Quando eu fui sair do autódromo, a Betise me chamou e me disse, o Frank Williams quer falar com você. Isso é um recado para aqueles que dizem por aí, não sei de onde tiram, que ele não queria correr, que ele sabia que ia morrer. Essas coisas absurdas que as pessoas tiram não sei de onde. E o Frank Williams disse, você vai jantar com ele, como sempre? Eu falei, vou. Quem vai estar? Eu disse que era o irmão, um amigo, o aniversário do Joseph Leber, o Braguinha, eu. Bom, são os amigos dele. Vai fazer bem a ele. Falei, vai sim. Deixa eu ir rápido para me contar. Ele falou, não, quero mais uma pergunta. Ninguém sabe. Você acha que ele veio correr amanhã? Eu disse, Mr. Williams, se o senhor tem alguma dúvida se ele vem correr, o senhor não conhece o piloto que o senhor contratou. Ele vem correr e vai ganhar. Ele falou, é o que eu mais quero.
mas quando vocês voltarem do jantar, peça para ele passar no meu quarto, que eu quero trocar umas palavrinhas com ele. Falei, claro que eu peço. Fomos jantar mais silencioso do que o normal. Claro, estavam todos abatidos com o acidente do Rubinho, com a morte do piloto austríaco. Voltamos, aí ele falou, vocês vão ficar aí tomando um conhaque, tomando um licor? Eu vou dormir. Aí eu falei para ele, Becão, era o apelido dele, o Beco, Becão, um apelido de família. E ele botou em mim o apelido de papagaio. Eu, evidentemente, porque falo muito, né? Aí eu falei para ele, Becão, não esquece que o Frank quer falar com você. Ô, papagaio, precisa repetir, vou lá conversar com ele agora. O que eles falaram, eu nunca soube. No dia seguinte, fomos juntos, como sempre, no mesmo carro para a pista. E aí vem ele não queria correr, ele sabia que ia morrer. Um exemplo, ele mandou chamar o Julian Jacobs, que era o empresário dele na Europa, era o inglês, e falou, Julian, se vira, me arruma a bandeira da Áustria, que eu vou carregá-la no carro, vou ganhar a corrida e vou prestar uma homenagem ao Ratzenberger. Acho que isso define tudo que muita gente fala de besteira sobre esse dia. Eu não consegui trabalhar no domingo de madrugada, lá na noite do Fantástico. O Reginaldo Leme, o Cabrini e o Pedro Bial, que veio do escritório da Inglaterra, ali para Bolonha. Mas me pediram, foi direto o Roberto Busoni, diretor de programação, amigo querido, falou comigo, Galvão, eu vou te pedir uma coisa, que primeiro, não sei nem se você vai querer continuar narrando corrida de Fórmula 1. Eu falei, não, vou sim. Eu precisava de um ao vivo seu para encerrar o Jornal Nacional. Deixa comigo. Foi sofrido. Eu venho desde domingo tentando achar uma frase que pudesse definir o meu amigo Ayrton Senna. Não encontro. Ele é muito maior do que qualquer frase. Vá com Deus, meu irmão. Porque você acha que está no seu lugar. Você era tão grande, tão maior que seu tempo, que eu acho que você realmente pertencia a uma outra dimensão. 2 semanas depois, Grande Prêmio de Mônaco. Senna era o quê? O rei de Mônaco, 6 vitórias. Não foram 7, porque ele bateu na entrada do túnel numa corrida que ele queria botar uma volta no Prost. Olha a rivalidade. Aí, no treino da quinta-feira, porque é diferente em Mônaco, se treina quinta e sábado, e corre domingo. No treino da quinta-feira, na saída do túnel, um acidente fortíssimo com o Karl Wendlinger. Tentou voltar a correr depois, ele foi para UTI. Gente, a cabeça vai, não, tudo de novo, não. Teve que largar a Fórmula 1, mas graças a Deus está vivo. E aí vão para a largada. Os organizadores da Fórmula 1 no Grande Prêmio fizeram uma bela homenagem. Não teve carro na pole position. Quem fez o melhor tempo largou em segundo. O lugar da pole ficou sem carro e sem piloto, porque aquele era o lugar do nosso Ayrton Senna. Outra pergunta que eu respondo sempre é se existiu um antes e um depois, né? No meu prazer com o esporte. Claro que imediatamente, depois das primeiras corridas, foi muito difícil para mim. Mas eu dizia assim, ele vai querer que o Brasil continue apaixonado por Fórmula 1, continue assistindo, que a gente continue trabalhando. Então, vamos em frente. Isso foi em 94, eu fiz Fórmula 1 até o fim da temporada de 2019. E sou um apaixonado por corridas de Fórmula 1. Sou apaixonado por automobilismo, sou um piloto frustrado. 2 filhos, Cacá Bueno, multicampeão, Popó Bueno, campeão, grandes pilotos, com belíssimas carreiras. E assim seguiu, mas o narrador continuou fazendo as transmissões. O torcedor passou a torcer por Rubens Barrichello, por Christian Fittipaldi, depois Felipe Massa. Olha, 11 vitórias de Barrichello, 11 vitórias de Felipe Massa, vice-campeão do mundo os dois, correndo de Ferrari.
Aí com o aniversário, o companheiro de equipe era o Schumacher, né? Foi muito bom enquanto durou. A Fórmula 1 saiu da Globo para a temporada 2020. Eu transmiti até o fim da temporada 2019. Mas o amigo, eu sinto muita falta do Becão. Das molecagens que nós fazíamos. As maldades que ele fazia comigo. E que eu também fazia com ele. Ele um dia, no aeroporto em Miami, ele começou a botar cadeado na minha calça. Como é que eu vou passar no rigor dos Estados Unidos, aquela coisa? Aquilo apitava. E ele dizia pro policial, não deixa ele embarcar não, tô com medo. Deixa ele embarcar não, que ele é maluco. Olha a calça dele aí, o que ele vai fazer com isso? Uma vez indo pro Japão, ele e o Bira, os dois devem estar juntos agora, em algum lugar. Eles pegaram, a gente botava um pijama para dormir, um jogging para dormir. Eles foram no armário das roupas do avião, pegaram a minha camisa, deixaram o punho, os botões aqui, cortaram aqui, tinha o botão do punho, e eu tinha que descer daquele jeito, só que eu estava com um casaco de couro. Ele dizia pro japonês, deixa ele entrar não, que ele é maluco, manda ele tirar o casaco, manda ele tirar o casaco. Coisas, brincadeiras assim, né? Eu também fiz muitas coisas com ele. Ele tinha uma superstição. Ele usava, enquanto durasse com remendos, a mesma luva. Podia ter quantas luvas quisesse, quantas luvas novas quisesse. Num dia de grande prêmio de Mônaco, eu estava na casa dele, no apartamento dele, hospedado lá. Aí antes eu peguei as luvas dele, cheia de remendo, amarrei num fio de nylon. Eu não me lembro agora se o andar dele era o 7º ou se era o 9º. Joguei lá de cima, ele foi parar lá no 3º andar. E tá na hora de ir embora. E tá na hora de ir. Ele, cadê minhas luvas? Cadê meu par de luvas? Não, Becão, pega qualquer uma aí. Você deve ter um armário cheio de luva. Se não tiver, pega lá na pista. Não, cadê minha luva? E começou a ficar angustiado. Eu dei o tempo para a angústia dele. Aí fui para a varanda e gritei, Becão, achei suas luvas. Ele disse, graças a Deus. E foi lá, eu fui recolhendo, ele foi olhando para mim, vendo a maldade que eu tinha feito, falei, toma aqui. Ele guardou as luvas, chegou na pista, calçou as luvas e ganhou a corrida. Ayrton! Brasil! Ayrton! Brasil de ponta a ponta! Gracias por seguirme, Curepi. E se você me perguntar agora, qual é o seu sentimento 30 anos depois, que foram 10 anos de Fórmula 1. Foram 10 anos de uma ¿Qué haces por ahí? amizade de irmão. Foram 10 anos de momentos de muita alegria. Man, el Ayrton Senna fue el verdadero. Momentos de alguma tristeza, de vitórias, de derrotas, porque a vida é assim. O esporte nos ensina de que a gente tem que lutar com todas as forças pela vitória, mas tem que entender que algumas derrotas são inevitáveis e que aceitá-las. Então a gente conversava muito sobre isso. Foi uma amizade linda. Pô, gente, o Brasil vivia com Ayrton Senna. Foram 10 anos absurdos. Pero yo no entiendo por qué le querían tanto a Ayrton Senna. No, tipo, antes, por ejemplo, no le querían tanto, así como está ahí. Ahora, por ejemplo, dijo eso. Antes no le querían tanto a Ayrton Senna y ahora le quieren tanto porque él era histórico, ahora se volvió una persona histórica. Absolutamente espetaculares. No esporte, por ser uma sequência, tem o tetra, tem o pentacampeonato, uma sequência foi uma sequência de 10 anos que só ficam coisas boas na minha cabeça. Da competitividade, do talento, do gênio, do mau humor, quando não ganhava a corrida. Uma vez eu disse para ele, cara, você vai tirar essa tromba de elefante daqui a quantos dias? Quando ganhava a corrida ele ficava alegre, mas uma tromba de elefante assim, ele riu e falou, você tem razão. E nos jantares, nas brincadeiras, esquiar, de andar de jet ski, de andar de barco, fazer maldade com os outros. Na casa dele, em Angra dos Reis, tinha um deck que entrava assim no mar. Eu perdi a conta de quantas pessoas de roupa e tudo nós jogamos no mar ali. Ai, ai.
cara vem cá pra ver uma coisa, vem cá pra olhar uma coisa. Bah! Ih, desculpe, esbarrei sem querer. Foram anos, então, o meu sentimento, depois de 30 anos, muita saudade. Como eu disse no começo, eu fiz com alguns companheiros da Globo, com apoio do Milton Guirado, do seu Milton, do Banco Nacional, para o Banco Nacional. Nós vamos usar muito essa entrevista exclusiva. Isso foi em dezembro de 90, 2000, 2010, 2020, tem 34 anos. E ninguém nunca viu. Mas antes de mais nada, deixa eu... Tô com a boca seca aqui, deixa eu... Eita porra! Brasil! Opa! Opa! Vou contar uma historinha. Tô pegando aqui o Guaraná, vai melhorar muito. Falo muito, né? Por isso que ele botou o apelido de papagaio. Ele era um apaixonado por duas coisas, por Guaraná e pelos programas da escolinha do professor Raimundo do Chico Anísio. Então, como ele vinha pouco ao Brasil, eu uma semana lá, uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui, a minha mala era sempre maior que a dos meus companheiros. Porque eu botava o máximo que conseguia de Guaraná, Guaraná da Antártica, que era o preferido dele, e videocassete. Tem muita gente jovem assistindo que não sabe nem o que é fita de videocassete. Será que alguém se lembra? Era uma coisa quadrada assim, ó. Era um negócio quadrado assim, que você enfiava dentro de uma máquina, plugava a máquina na televisão, para ver o que hoje você pega o seu telefone, vê no seu telefone, você pega o seu iPad, você vê no seu iPad. Então, na mala tinha sempre Guaraná e tinha as fitas da escolinha do professor Raimundo. Mas voltando nessa entrevista, que nós vamos passar muito mais dela no segundo programa deste mês de Ayrton Senna no canal GB. Ele disse, olha o que ele falou. Eu gosto de viver perigosamente, fortes emoções. Assim é a vida dos pilotos, de qualquer piloto, de qualquer categoria. A gente começa muito cedo, menos de 10 anos de idade. E cada curva é um risco, né? E o piloto sabe que pode sofrer um acidente mais sério, mas aquela adrenalina, eu tenho certeza que o piloto de corrida é viciado em adrenalina. Vou contar a historinha. Fim de ano, ele foi para o Rio, quando ia para o Rio, ficava na minha casa. E ele tinha que gravar naquela tarde 2 programas, do Roberto Carlos, especial do Roberto Carlos, estava lá numa praia depois da Barra da Tijuca, depois do Recreio, e depois ele saía de lá e ia gravar o programa com a Xuxa. Ele tinha conhecido na semana anterior, estava absolutamente encantado. Então nós estávamos indo pro programa do Roberto Carlos, ele dirigindo, eu do lado, ele falou, cara, eu estou muito nervoso. Imagina, gravar com o rei, com o Roberto Carlos. Depois eu vou gravar com a rainha dos baixinhos, da Xuxa. Estou nervoso, meu mundo não é esse. Eu dizia, calma, rapaz, vai estar tudo bem. Você só está no especial do Roberto Carlos e no especial da Xuxa, porque você é o Ayrton Senna, cara. Você é tão grande quanto eles. E ele falou, mas eu tô uma coisa aqui no peito. Aí ele começou a acelerar. É uma reta, não tinha carro nenhum, não teve perigo nenhum. Mas ele começou a acelerar. Bem, amigos do canal GB, você sabe, né? Vai lá. Se é viciado em adrenalina, daí as fortes emoções. Uma outra parte do documentário que vamos adiantar nesse vídeo é ele dizendo. Esperen un flag ahí, algo. Mi mamá me está llamando. Ya vuelvo. Algo. 2 programas, do Roberto Carlos, especial do Roberto Carlos, estava lá numa praia depois da Barra da Tijuca, depois do Recreio, e depois ele saía de lá e ia gravar o programa com a Xuxa. Ele tinha conhecido na semana anterior, estava absolutamente... Eu estou muito
Roberto Carlos. Depois vou gravar com a rainha dos baixinhos, da Xuxa. Tô nervoso, meu mundo não é esse. Eu dizia, calma, rapaz, vai estar tudo bem. Você só tá no especial do Roberto Carlos e no especial da Xuxa, porque você é o Ayrton Senna, cara. Você é tão grande quanto eles. E ele falou, mas eu tô uma coisa aqui no peito. Aí ele começou a acelerar. É uma reta, não tinha carro nenhum, não teve perigo nenhum. Mas ele começou a acelerar. Era areia de um lado do asfalto e areia do outro lado do asfalto. Acelerar, ele vai fazer alguma coisa. Ele, daqui a pouco, sabe o que ele fez? Pisou no freio, puxou, naquela época ainda tinha freio de mão. Pisou no freio, puxou o freio de mão, virou o volante, e a gente saiu, pá! O carro saiu inteiro, andando de novo. Ele olhou para mim e falou, agora eu estou bem. Ele tomou a dose de adrenalina que ele precisava. Piloto de automóvel é viciado em adrenalina, daí Que louco, Ayrton Senna. as fortes emoções. Uma outra parte do documentário que vamos adiantar nesse vídeo é ele dizendo, ele vinha ganhando tudo, né? Aí começou na Toleman. A corrida que ele ia ganhar em Mônaco na chuva não deixaram. Não era um carro para ganhar a corrida, um carro competitivo. Olha o que se passava na cabeça dele. Bom, primeiro de tudo eu vinha muito mal acostumado, eu estava acostumado a ganhar. Tudo que eu fazia, todas as categorias que eu passei, eu tinha vencido. E eu cheguei na Fórmula 1 e a coisa não era bem assim. Com a Toleman de início, era um carro longe de qualquer possibilidade de vitória. E já no Brasil, no Rio, no Jacarepaguá, foi a minha primeira corrida, não só de Fórmula 1, como de automóvel no Brasil. E durou poucas voltas o Grande Prêmio. E eu já percebi que eu estava meio numa fria. É um mundo tão competitivo, o mundo da Fórmula 1. É difícil ter amizade entre os pilotos. Amizade de verdade. Amizade de irmão, amizade de amigo, amigo de verdade. O nosso Senna, o nosso Ayrton, ele teve dois amigões. Thierry Boutsen, piloto belga. A gente viajava junto para a última corrida, parava num resort e ali se divertia. E o Berger, o Gerhard Berger. Aquele que fez questão de vê-lo lá no hospital, que nenhum de nós outros, nós não tivemos coragem. Esses eram amigos mesmo. O Thierry Boutsen era um doce de pessoa, O Berger, pegado mesmo, que nem o Ayrton Senna. Mas eu diria que entre os pilotos foram os dois amigos que ele fez nos 10 anos de Fórmula 1. Ele era muito sério quando estava no trabalho. Ele era tímido quando ele não tinha muito contato, muita amizade com as pessoas, mas era um divertido e brincalhão com a família e com os amigos. E aí vem a pergunta que não pode faltar. Desafetos. Tem dúvida? Para ser sincero, yo no tengo nada para decir de este video, porque está diciendo toda la perfección, todo. Y él está explicando paso a paso todo lo que él vivió con Ayrton Senna. Duas coisas. Lo que vivió Galvão, claro. Você tem uma... Galvão, el señor este que está acá entrevistando. adversário na pista, que é o seu concorrente duro, isso para mim não é desafeto. Como ele mesmo dizia, ele diz assim, curva, só tem lugar para um, e esse lugar é meu. Então, não é desafeto. Eu acho que desafeto teve o Prost, em determinado momento, mas eles se puxaram tanto um ao outro, dois pilotos fantásticos. Um fez o outro crescer muito, e eles se respeitavam como pilotos. Mas em determinado momento o Ayrton não cumpriu na pista o acerto que tinha feito, ninguém, um tentava passar o outro na primeira volta. Eu falei que ele escapou na curva, eu passei. Aí o Prost reclamou com a imprensa francesa, então aí, ali começou um desafeto, fora da pista. Mas depois, no dia 1º de maio de 94, conseguiram colocar o Prost no box da Williams, com fones, e um repórter, acho que francês, conseguiram colocar em contato com o carro do Senna. E aí o repórter falou, Senna, o Prost está aqui no box e quer falar com você. Hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Ayrton disse,
Ô, Alan, eu sinto muito a sua falta. E o Prost respondeu de lá, eu também queria estar aí, porque também sinto falta de você. O respeito, a maturidade, superou aquele momento que o Prost era um desafeto. Eu acho que desafeto mesmo sobrou pro Nelson Piquet. O Piquet fala, né? Ele fala. É um gênio como piloto, um gênio. Dos 3 campeonatos mundiais dele, eu transmiti 2. O bicampeonato dele, o primeiro que eu transmiti na África do Sul, chorei. E depois, aí que época, gente. Piquet campeão do mundo em 87, Ayrton Senna em 88, Ayrton Senna em 90, Ayrton Senna em 91, em 5 anos, 4 títulos de brasileiros. E no outro, um brasileiro vice-campeão. Os pilotos brasileiros mandavam. Gênio nas pistas do Piquet. Mas às vezes fala algumas coisas que machucam as pessoas. Então, acho que o desafeto acabou sendo realmente Nelson Piquet. Como eu já disse, quando ele não ganhava corrida por algum motivo, era uma tromba. Parecia um elefante com aquela tromba. E eu dizia mesmo para ele, vai tirar essa tromba que dia? Mas nos jantares, tinha jantares que eram normais, conversa normal, mas tinha jantar que ele estava mais pensativo, que ele estava mais preocupado. Eu me lembro de um, nós estávamos jantando, Braguinha estava junto, não me lembro mais quem estaria, e ele, acho que Gugelmin estava junto também, ele puxou uns papéis e ficou e anotava no outro, e virava e anotava no outro, e virava e não conversava com ninguém. Eu falei, Pedro Becão, deixa de ser mal educado, cara. Tá aqui a mesa de jantar, tu fica só lendo essas coisas, fazendo anotação, fala com ninguém. Ele falou para mim, sossega aí, que eu tô trabalhando. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a telemetria dos treinos. Aqui tem tudo. Aqui eu sei em que momento o Prost pisa no freio antes da curva. Eu sei em que momento ele retoma o acelerador. Eu sei enquanto sai de potência a saída de curva, nessa curva aqui, nessa curva de alta, nessa curva de baixo. Aqui eu tenho história e eu já cheguei à conclusão. Já sei. Se ele estiver na minha frente amanhã, eu já sei onde é que eu vou passar ele. E passou. Ainda nas histórias dele tem um grande prêmio da Europa, em Donington. Nós chegamos mais cedo na Inglaterra, tinha assim uma humildade. Nós fomos jantar no restaurante italiano conhecido, que irmão muitos esportistas, muitos artistas. E nós estávamos sentados, o Bernie Eccleston estava sentado na mesa de baixo, o garçom veio e disse, o Mr. Eccleston está convidando vocês para sentar na mesa com ele. Ele falou para mim, e aí, vamos? Eu falei, lógico, né? Pode dizer não, é falta de educação. E eu sempre me dei muitíssimo bem com o Bernie Eccleston. Sempre me dei muitíssimo bem com ele. E ele dava muito valor a nós, a quem ajudou a fazer a Fórmula 1 crescer, pilotos e aqueles da comunicação. Aí fomos lá, sentamos. Uma mesa redonda. Eu me lembro que o Bernie estava sentado aqui, esse alemão que ele estava fazendo algum negócio estava sentado aqui, eu sentei aqui e o Ayrton sentou aqui. Numa mesa escondida, debaixo da escada, escondida mesmo, debaixo da escada, eu estou vendo que o Ayrton está olhando, é o Eric Clapton, que está ali. Aí eu de costa falei, o Bernie ouviu, ela falava alguma coisa em português, falou, você quer que eu chame ele para jantar com a gente? O Ayrton falou, eu não acredito. O Bernie foi lá, o Eric Clapton se levantou, veio para a mesa, e o Ayrton disse assim, eu não acredito que eu estou jantando com o Eric Clapton. E na cabeça do Eric Clapton devia estar passando a mesma coisa, né? Eu não acredito que eu estou jantando com Ayrton Senna. Eu comecei a história do jantar com o Eric Clapton falando do Grande Prêmio de Donington. Foi a corrida mais fantástica que ele fez na vida. Rubens Barrichello. Se o carro não quebra no finalzinho, ia chegar em segundo. Na frente do Prost, atrás, só do Ayrton Senna. Teve uma primeira volta, ele não foi bem no treino, largou em quinto, sexto, não sei, com chuva. E ele saiu passando todo mundo. E passava por dentro, e passava por fora. O Prost, ele passou no curvão, onde é a entrada do box, o início da reta. Ele passou o Prost. E parava de chover, e parava para trocar pneu, e botava pneu, e parava de novo, voltava a chover forte. Na época não tinha limite de velocidade no pit lane, ali por dentro dos boxes.
E essa coisa da curva, ela era aqui assim. E a entrada do box era aqui. Então, se você entrasse no box, você percorria um espaço a menos do que fazendo a curva. E ele, de repente, entrou no box. Eu não tinha aquele negócio de pneu ali para trocar. A McLaren estava todo mundo sentado lá assistindo a corrida, torcendo por ele. E aquilo, eu estranhei. E ele passou pelo box. Com uma flecha. Eu falei, Reginaldo, olha só a mancada. Deve ter tido um problema na comunicação, no rádio. Porque ele veio pro box, a McLaren não estava pronta. Teve que passar voado ali dentro. Isso foi na transmissão, Reginaldo, é verdade. Muito estranho, porque a McLaren não se mexeu, não se moveu. E ficou. Ele ganhou a corrida. Essa corrida que eu disse, essa primeira volta, não foi desse planeta. Porque não foi mesmo. A forma que ele passou na chuva, todo mundo, e completou a primeira volta em primeiro. Largando, repito de novo, de quinto ou sexto, não me lembro exatamente. Aí, comemoração à noite, festa de inglês é muito chata. Aí fomos num jantar, tava o Mário Andretti, que foi campeão do mundo, porque o Michael Andretti era parceiro dele. Aí tava o Ron Dennis, o dono, o Mansur Ojé, que nos deixou agora há pouco. Era um árabe que criou muitas coisas de controle de cabines, de naves interplanetárias que vão para o espaço, e relógios, e motor se não me engano, o Tag Porsche. Então ele era um grande empresário, e era sócio do Ron Dennis. Aí a conversa, botaram lá um negócio para parecer uma peça de teatro, para descobrir quem roubou não sei quem, coisa chata. E era realmente uma coisa chata. E aí eu resolvi falar com ele, vamos conversar aqui, que esse negócio está muito chato. Ele falou, também acho. Cara, o que aconteceu? A McLaren não te ouviu. Quando você chamou pelo rádio, não tinha ninguém pronto, você passou direto no box. Ele riu. O jeito dele, que ele... Você é bobo mesmo, né? Eu falei, eu sou bobo por quê? Você não viu que a entrada do box era antes da curva? Que, entrando pelo box, a volta era menor do que fazendo a curva de entrada da reta? Eu passei ali para ver o tempo. Foi a melhor volta da corrida. Sabe por quê? Eu falei, não. Porque como eu e o Prost estávamos dividindo, cada um na ponta de acordo com a parada, eu queria saber se eu, passando por dentro do box, era mais rápido. E foi. Não precisei usar, mas já estava na mão. Gênio. Outra coisa, o Senna mudou a história da Fórmula 1 no preparo físico. O Nuno Cobra, que botou o projeto de preparação física dele no Brasil, ele ia para Angra, que era o refúgio dele, predileto. Ele ia para lá, corria, nadava, fazia musculação. Os pilotos não tinham isso na época. Eles não tinham muito isso, não. Não tinha assim. Tinha alguns que tinham até uma barriguinha. Foi muito importante para a resistência. Era câmbio manual, o volante que era mais pesado. Ele mudou. Muitos outros começaram e hoje a maioria faz esse tipo de preparo físico. O Nuno Cobra foi muito importante nisso. Não a ponto do Nuno, o Nuno às vezes viaja um pouco, dele dizer, se não fosse eu, ele não teria sido campeão. Também não, Nuno. Mas ele mudou realmente. Ele me chamava para correr com ele, dizia, mas peraí, cara, eu sou 10 anos mais velho que você, o seu preparo físico não vai dar não. Mas a gente jogava sempre tênis. Eu tive que fazer na minha casa de ano. Cortei. Volví. Acá. Um heliponto, para ele descer com o helicóptero dele, ele vinha da casa dele, que era um pouco longe, descia de helicóptero, na quadra de tênis na minha casa, a gente jogava uma partida de tênis, e quando a gente estava fora, no exterior também, mas eu digo isso, ele vinha, a gente jogava uma partida de tênis, aí ele batia um papinho com meus filhos, pequenos, que sonhavam já em ser piloto, tomava 2 águas de coco, montava no helicóptero e ia embora. Era assim, mas era uma coisa
absolutamente deliciosa. Eu devia ter atentado para ele e ter feito uma preparação física melhor. Naquela época eu estava começando, ele estava começando os anos 30, e eu começando os anos 40, eu devia ter seguido. E faço exercício, viu? Hoje, já com 73, me faz falta aquilo. Faço hoje, mas me faz falta aquilo que não fiz e que ele mudou na história da Fórmula 1. Uma outra pergunta que sempre me fazem. Das 41 vitórias do Senna, qual a que você mais gostou de narrar? Uma é difícil. Das 35 vitórias dele que eu narrei, a primeira de Mônaco, que era o primeiro brasileiro a conseguir ganhar em Mônaco, a primeira de Interlagos, a de 91, que depois ele ganhou em 93 de novo, ou a de 88 do primeiro título mundial de Suzuka no Japão. O carro dele deu uma... A gente na época dizia engasopou. Deu uma engasopada na pole position, ele ficou para trás e completou a volta. Os carros passavam embaixo da gente, assim, de mim, do Reginaldo, com uma velocidade tão louca. Não tinha todos esses computadores que tem hoje, né? Eu tive que contar. Eu achei que ele tinha passado em 19º. Na verdade, tinha passado em 17º. Eu achei que era 17º, tinha passado em 15º. Ele, na entrevista coletiva, também não sabia. Ele olhou para mim e falei, 17º. Virou verdade. Foi passando. Foi nesse dia que ele disse que teve um contato com Deus. Faltava passar o Prost. Aí começou a chover um pouco. A diferença dele na chuva para o Prost era brutal. E ele disse que ele viu a imagem de Deus. Ele sentiu a força que chegou ali para ele. Ele ganhou a corrida e ganhou o primeiro título mundial. Então, eu vou ficar com essa, o Grande Prêmio do Japão, 88, primeiro título mundial. Escolhe a sua. Uma corrida fantástica, um título impressionante porque ele veio de 16º colocado para tirar 17 segundos. Nada mais Brasil! Para fazer a ultrapassagem. Ele abre a viseira e chora copiosamente no cockpit de seu carro, Ayrton Senna. Eu acho até que foi nessa corrida do Japão que eu mudei o nome dele. Ayrton Senna da Silva. Lá vinha ele e eu dizia, tá vencendo, é a última volta, vem trazendo na ponta dos dedos, últimas curvas, última chicane, vai entrar na reta, Ayrton Senna na ponta dos dedos, vai ganhar, vai ser campeão do mundo, aí vem. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a Brasil! Ayrton Senna, do Brasil! Campeão! E o Ayrton teve também um outro lado, os carros começaram a ficar muito perigosos, aquele ano fatídico de 94, o corpo dos pilotos estava muito para fora do carro, né? E ele lutava muito para defender os pilotos, mais segurança, né, para a classe, e isso é importante de valorizar. Lutou muito por isso, e hoje os carros estão muito mais seguros, absolutamente mais seguros. Infelizmente, em 94 não eram seguros assim. O Ayrton, como todo brasileiro, curtia futebol. Ele era do bando de loucos, corintiano, mas não jogava nada. Nessas viagens a gente batia uma bolinha. Ele, quando podia, disse, vou pro gol, vou ser goleiro. Na sexta-feira, porque treinava na quinta, ou na quarta, antes do primeiro treino de quinta, tinha um jogo. A Fórmula 1 era muito mais divertida. Hoje virou business em excesso. Ela era muito mais glamurosa, a presença Bom, George Harrison vivia lá, Beatle. Eu conheci lá. Reginaldo e eu conversamos junto com o Senna, com ele, várias vezes. Michael Douglas vivia lá, por lá também. Eric Clapton. E atrizes, atores. Era mais charmosa. E tinha uma coisa que era, em Mônaco tinha uma pelada, um racha. No estádio mesmo. Jornalistas contra pilotos. Imagina que coisa ruim que era aquilo, o nível do jogo. E esse dia, eu não sei o que eu tinha. Não joguei, o Reginaldo Leme jogou e eu fiz a reportagem no lugar dele. E o Ayrton torceu o pé, tomou uma pancada no pé, sei lá, que ele caiu, já corria ali no meio. Para o jogo, com a câmera, com o microfone. Eu acho que era o Luiz Demetrio, nosso baiano, cinegrafista. Olha, ninguém lhe avisou que a gente fazendo as coisas que não sabe acaba se machucando? Eu não sei jogar futebol mesmo. Fazia muitos anos já que eu não esbarrava numa bola e chegou aqui e eu não acertava nem de lado nela.
E acabei acertando foi a canela do outro, velho, com o joelho. Falei, quem mandou você se meter a fazer o que não sabe? Ele deu risada, mas ele era corintiano. Ele acompanhava, era corintiano, tinha o amor dele pelo Corinthians. Muita gente já deve ter visto, né? Tem filmes, tem séries, tem documentários sobre a vida do Senna. Então, falar de coração aberto, né? Agora vai ter uma série da Netflix, eu vou ter a honra do Gabriel Luchar, o ator Gabriel Luchar, vai fazer o Galvão. Bati uns papos com ele, dando umas dicas de narração. Eu não sei se vai entrar na série, mas ele tá lá e ele falou, me ajuda aí, como é que eu faço? É muito bacana. O filme do Senna, as pessoas estranham o fato de eu não ter participado com depoimentos. Eu vou explicar e é pela primeira vez. O filme foi idealizado pelo Instituto Ayrton Senna, pela família. Eu os adoro, somos amigos, estamos sempre fazendo coisas juntos. Claro que eu fui convidado, mas o filme estava ligado a uma outra rede de televisão e eu fui, como sempre, pedir autorização na Globo e a Globo negou. O Reginaldo Leme foi mais malandro que eu, não pediu nada, foi lá e deu os depoimentos dele. Então entrei no filme com alguns trechos de narração. Mas sabe, Viviane, Bianca, me desculpe, eu já falei para vocês isso. Eu não gostei de uma coisa. Filme muito bem feito, muito bacana, emocionante. Ali estava um Ayrton Senna, um santo, um cara bonzinho demais. E um grande campeão, como ele mesmo disse, na curva só tem lugar para um, esse um sou eu. Os grandes campeões, ele, o Prost, o Lauda, Schumacher, o Hamilton, ninguém é bonzinho na pista, não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então ali fizeram como se fosse uma coisa assim, mas eu não pude participar porque a Globo não me deu autorização para participar. Gostaria muito de ter falado algumas coisas. Eu sou muito grato a Deus porque me deu a oportunidade de fazer as narrações dos grandes momentos do esporte no mundo nos últimos 50 anos. Ter feito 3 Copas do Mundo com o Pelé, como amigo, companheiro, comentarista. Ter acompanhado toda a carreira do Senna. Eu cito os dois, porque eu digo sempre, tivemos e temos grandes ídolos no esporte brasileiro. Heróis do esporte brasileiro, Pelé e Ayrton Senna. Então, nesses 10 anos, foi muito legal poder ter acompanhado o Senna e ver aquilo que de melhor existe no esporte numa pessoa. Dedicação, talento, raça e inteligência. Esse era meu amigo Becão. Esse era Ayrton Senna do Brasil. E a musiquinha, hein? Que entrou para a história como a música do Senna, a composição do maestro Eduardo Souza. Você merece, senhores. Brasil! Brasil! Senhor Ayrton Senna da Silva. E um dia o Aloysio Leggei, que dirigia as transmissões de Fórmula 1, me chamou, vem aqui na minha sala. Aí me apresentou para o maestro, escuta isso aqui. Todo mundo sabe a musiquinha, né? Até hoje, quando eu entro em algum lugar que tem que ter música ao vivo, eles tocam isso, em homenagem ao Senna, claro. Mas ele falou, o que você acha da gente colocar em cada vitória brasileira, e eu volto a repetir, as vitórias vinham uma atrás da outra, essa era uma época de Senna e Piquet. Depois das vitórias dos brasileiros, eu falei, depois das vitórias dos brasileiros, não vamos botar como a música da vitória da Fórmula 1. Eu falei, não, você tem razão. Depois das vitórias dos brasileiros. Ela entrou para a história como a música do Senna, mas foi tocada pela primeira vez numa vitória do Nelson Piquet. Estamos chegando no finalzinho desse vídeo, aí eu quero dizer, olha, o próximo é um mês Ayrton Senna. O próximo, nós vamos mostrar uma entrevista feita em 1990, um documentário que eu produzi, eu apresentei, eu fiz as perguntas, que era para o Banco Nacional, não existe mais, que era o patrocinador dele, isso não foi exibido, vocês vão ver coisas fantásticas do Ayrton Senna no próximo vídeo. Mas eu queria falar uma coisinha agora, adiantando o que ele vai falar no próximo vídeo. Ele vai dar uma dura no Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FIA. O Grande Prêmio de Suzuka, em 89, ele tinha sido campeão do mundo em 88. E o próximo bateu nele de propósito. Então, a Unicamp fez uma montagem
computadorizada para nós, se ele não batesse no Ayrton, ele estava direto para bater no muro. O regulamento dizia que o carro não podia ficar perigoso, ele ficou pedindo, empurraram, perdeu a asa, parou no box, colocou uma asa nova, voltou. Era o Alessandro Nannini que estava em primeiro, passou no mesmo lugar onde o próximo bateu nele. Vitória, Ayrton Senna, do Brasil! Lá 2 horas depois, desclassificaram o Senna. E aí, com a desclassificação, a decisão não foi para a Austrália. E deram o título de tetracampeão do mundo ali para o Alain Prost. Estava chegando o título de 89, se o Jean-Marie Ribaleski, antes de morrer, reconheceu que roubou. Já pensou se ele é campeão em 89? Ele foi em 88, foi em 90, foi em 91. Ele teria sido... Ele é muito bravo com essa vitória que tiraram dele. Então ele teria sido campeão 88, 89, 90 e 91. Talvez não existisse aquele... Acabou, é tetra, amassado com o Pelé e com o Arnaldo. Porque o primeiro tetra eu teria gritado lá naquela corrida que eu disse, eu sabia que ele deixou o Berger ganhar. Ali eu teria certamente gritado, é tetra, Ayrton Senna, do Brasil, tetracampeão mundial de Fórmula 1. Algumas pessoas passam rápido demais pelo mundo. Ayrton Senna é uma delas, porque ele não sabia fazer diferente. E assim, resolveu passar pelo mundo em uma velocidade que fez a saudade ficar parada em nós. Era o jeito que ele tinha com a gente. No domingo de manhã, ele parava o Brasil inteiro. Milhões de brasileiros e brasileiras ficavam estáticos em frente à TV, esperando pelo tema da vitória, pela bandeira em suas mãos. Ayrton Senna passou rápido demais. E logo ele, o mais veloz, é quem mais fica parado na memória e no coração. Meu grande amigo, Ayrton Senna, do Brasil.